Por que a natureza prospera e você não? O rio prospera. Por que tudo prospera, menos aquilo que carrega a imagem e semelhança do Criador? Higienização almática e cerebral. Você precisa limpar a energia. Você precisa limpar esse tanto de pensamento. Vamos lá. Você é um avião. Aí você tá no chão. Um doido pega um pedaço de meio fio. Um pedaço de meio fio, ele consegue quebrar um avião inteiro. Agora, acontece um negócio. Se o avião estiver voando, ninguém consegue tacar a pedra nele. Se você estiver trafegando numa frequência alta, não tem um doido que te acerta. Se você vive ofendido com gente boba, eu queria te falar uma coisa, tá? Você é bobo. No vídeo de hoje, Pablo Marçal vai mostrar como programar seu cérebro para prosperar e ter um ano diferente. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e um bom vídeo. A palestra é como programar seu cérebro para prosperar. Quer prosperar sim ou não? Sim. Prosperar é romper, não é dinheiro. Ai meu Deus, eu quero é o dinheiro. O dinheiro, eu tava vindo aqui para os Estados Unidos. Eu vim num Gulfstream e trouxe um sócio comigo. Tirei $10 mil do bolso, coloquei em cima da mesa e falei: qualquer um que contar a história que convença o meu dinheiro vai ficar com esse dinheiro. Aí eles começaram: que o dinheiro, comigo você vai fazer não sei o que, comigo você vai fazer não sei o que. E eles lá tentando contar uma história maluca pro dinheiro. Eu falei: você tem certeza que é assim que vocês vão levar o dinheiro? É. Eu falei: dinheiro não ouve história. Vocês vão ter que contar a história pro dono do dinheiro, que no caso sou eu. Se não me convencer, esse dinheiro vai embora comigo. Ele vai esquiar mais que 6 vezes. Não vão embora não, esse cara puto. E ali eu tava criando algo, uma grande história. Se você for pegar televisão, rede social, as grandes marcas, todo mundo não vende produto. Ninguém vende serviço. Todo mundo vende história. Você quer uma história de conforto, por isso você compra um ar-condicionado. Aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, né? Que tem casa que tem, casa não tem. Tem todo mundo e fica ligado o tempo inteiro. Então nem é item de luxo, é item meio que obrigatório. Por que eu tô falando isso pra você? O mundo é movido por história. Você quer prosperar? Tem que prosperar as histórias. Suas histórias têm que valer mais. Você precisa se posicionar mais. Tem gente que para de contar a história porque tem um monte de gente que não gosta das suas histórias. Quem não gosta das suas histórias só para de ouvir. Eu lembro quando eu comecei a prosperar, o tanto de gente ficava me destruindo emocionalmente. Eu caía nisso. Ah, então agora você acha que você é isso, que você é aquilo. Não, acho não, tenho certeza, eu vou fazer. Eu lembro de ficar falando de prosperidade. Chegava de bicicleta em 2006 na Brasil Telecom. Cabelo grande assim, pesava 59 quilos. Hoje eu tenho 85. Eu chegava de 59 quilos, eu lembro dos meus alunos assim, falando: ah, o homem da prosperidade aí. Rapaz, eu achava aquilo humilhante. Eu lembro de ficar falando de prosperidade segundo a luz das escrituras. E eu lembro de orar e falar: Deus, eu não vou falar mais desse negócio, porque eu não sou, então não tem como eu falar. E alguns de vocês censurou a si mesmos. Porque tem coisa que você vê na escritura, mas que parece que não funciona com você. Você fala: como é que eu vou ensinar isso? Então vai aqui uma sugestão. Se você entender como é que faz para prosperar, você não vai prosperar em 2026, você vai prosperar agora. Você tem que prosperar em habilidades, em competências, em experiências, em desafios, em acessos, em conexões. Você tem que prosperar em coisas básicas. Porque prosperar, fala assim comigo: prosperar é crescer, romper. Tá? Esquece esse negócio de alguém te ensinando, esquece Bíblia, esquece livro, esquece tudo. A árvore prospera porque ela é natural. Os animais prosperam porque eles são naturais. E toda a natureza prospera. Nunca leu Bíblia, nunca ninguém orou para eles. Ninguém. Por que a natureza prospera e você não? Esse negócio é chato, tem que responder. Por que a natureza prospera, o rio prospera? Por que tudo prospera, menos aquilo que carrega a imagem e semelhança do Criador? Por quê? Me responde, qual é a lógica de tudo na natureza prosperar? Tudo. Lugar que não tem água, recebe água por causa de nuvem e vento e pressão atmosférica. Pega a água de um lugar, evapora, carrega para outro, descarrega. Toda a natureza prospera. Por que os seres humanos não prosperam? Você quer saber ou não? Que você tem um dispositivo anti-prosperidade. Quer saber o que é? Raciocínio. O cérebro é o responsável pelo raciocínio. Se ele ficar magoado, ele não vai. Se ele ficar preguiçoso, ele não vai. Se ele ficar com raiva, ele não vai.
Se ele achar que ele não merece, eu não mereço, eu tenho um bloqueio de não merecimento, ele fala, então ninguém vai prosperar aqui mais. Ele acha que não merece, ele acha que não é capaz, ele acha que não tem talento, ele acha que ele é o pior da casa dele, ele acha que ele é o pior de tudo. Ou seja, como ele acha esse tanto de coisa, ele não tem tempo para prosperar. Outra coisa do cérebro, ele é preguiçoso, mas se ele arrumar um trabalho, ele vira zumbi. O cérebro ele não gosta de gastar energia com coisa nova, ele gosta de dopamina barata. Por quê? Porque vai sobreviver, vai viver em paz, segundo ele. A única coisa que difere a gente de ser humano para qualquer outra coisa chama-se raciocínio. Da natureza, do reino animal, de tudo. Raciocínio nos diferencia. Você fala, tá, mas a gente pensa, mas pensa tanto que se ferra. Pensa demais. Estuda demais. Eu vou falar uma coisa que vai beirar a ignorância, mas eu preciso falar. Alguns de vocês não têm que estudar mais nada. Nada. Vocês precisam fluir naturalmente só. Alguns de vocês não precisam estudar absolutamente nada. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma coisa incrível. Não estude. Apenas se destrave. Já sabe muito. Fala para a pessoa do lado, você já sabe muito. Tem gente que olha e fala assim, mano, eu não sei. Pior que sabe. Você sabe coisa demais. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos na década de 90 tinha menos tecnologia disponível para ele do que você com esse smartphone na mão. Sabe muito, hein? Você tem inteligência artificial na mão? Você tem uma rede social na mão? Você sabe muito. Inclusive você sabe tudo ao mesmo tempo. Fica vendo tudo. Mas por que não prospera? Repete assim comigo. Estou ocupado demais. Eu te pergunto, com o quê? Distrações, querendo ganhar dinheiro. Hoje um grande amigo falou, cara, tem um negócio aqui que tá bombando no Instagram, você podia ir lá fazer não sei o quê. Rapaz, grava um vídeo aí pra minha tela e manda. Eu não mexo no Instagram mais. A pessoa vira e fala, como assim você não mexe no Instagram? O seu Instagram tá funcionando? Graças a Deus, né? Tem gente lá que tá operando, mas eu não quero saber mais nunca daquilo. Nossa, você não tá entendendo a paz que dá na minha cabeça. Do mesmo jeito que eu sou intenso pra ficar 4 horas por dia naquilo, vendo, não a vida dos outros, tá? A vida dos outros eu já não vejo há muito tempo. A minha esposa às vezes fala, tem como você ver pelo menos meus stories? Eu falo, a gente já mora junto. Vou ver. Aí é sempre um me cobrando, você viu a história? Você viu a história? Não dá, cara. Nós estamos vivendo uma vida que vale a pena. Não dá pra ficar vendo a história desse tanto de gente. Aí em definitivo, acho que vai fazer 20 dias talvez, eu desinstalei. TikTok, eu não sei como é que usa o TikTok, eu nunca vi o Quai. Tem um aplicativo que chama Quai, não tem? Eu nunca vi nada desses trem. Mas em definitivo eu descobri uma coisa, nada vai me distrair, nada me ocupa. A gente faz centenas de milhões com rede social, mas eu não quero ver isso mais. Por quê? Porque por mais que eu esteja aprendendo e vendo coisa que eu escolhi ver, que eu estava satisfeito, estava me ocupando. E a coisa que eu descobri depois de ficar muito rico é que a única coisa que vale a pena é o tempo. E aí depois de ter rompido muito, eu comecei a perceber que eu tava querendo ver as notícias tudo de novo. Eu parei de ver notícia em 2016, pra vocês terem uma noção. Ano que vem vai fazer quanto? 10 anos que eu não vejo notícia. Aí eu comecei, por quê? Porque se eu tô ali estudando, aí aparece uma notícia. Aí depois urgente. Tudo que o Alexandre faz é urgente. Tudo que não faz com o Bolsonaro é urgente. Tudo que o Lula fala é urgente. 3 pessoas, tudo é urgente, é 40 notícias por dia. Falei, olha, cada um cuida da própria vida, Deus vai abençoar todo mundo. Eu não quero saber desse tanto de coisa. Ontem eu fiz uma entrevista lá pro Brasil. Aí me perguntaram, o que você acha do Zezé, com o negócio do SBT? Eu sou amigo dos dois. Eu falei, não tô sabendo não. Terminou a entrevista, Zezé, o que aconteceu? Aí ele me explicou. Falou, cara, vamos resolver, as meninas é da hora, não precisa disso. Aí o outro caso, não, e a Havaiana? O que tá acontecendo com a Havaiana? Eu comecei a me sentir fora da realidade do povo que não produz. E aí alguém me pediu, posta esse vídeo da Havaiana. Aí eu mandei, posta esse trem aí, eu não quero saber. Parece que tá legal lá. Postaram? Pois é, você sabe direitinho, umas 2 horas, né, que postaram. Tá acompanhando? Fluido. Seguinte, vai fazer muita falta na sua vida os tempos que você não investiu desfrutando, não investiu rompendo, não investiu estudando, não investiu se desafiando, não investiu nas coisas mais básicas da vida. Se eu fosse você, eu pararia um pouquinho, porque você está na terra mais poderosa do mundo. É porque não prospera.
É porque o lugar ele não é determinante. O lugar é preponderante. Se o lugar fosse determinante, o cara era carcereiro dentro do presídio, ele já virava bandido automático. Se o lugar fosse determinante, ele entrava na igreja, nunca mais ele seria o capeta. Se o lugar fosse determinante, a terra é tão boa, todo mundo ia prestar. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Então fala comigo assim, ó, o lugar não é determinante, é preponderante. Ele aumenta a disposição para você prosperar, mas ele não te transforma. Ou seja, não é o lugar, mas ele pode nutrir. E como pode te matar também. A mesma coisa. Segundo ponto, as pessoas. Então o ambiente ajuda muito, mas não transforma. Já expliquei que se a terra é um lugar bom, sim ou não? Pensa no sol, 149 quilômetros do sol tá a terra numa faixa que se andar um pouquinho, se andar 5 milhões de quilômetros para frente, evapora toda a água. Se tocava 5 quilômetros mais distante, 5 milhões de quilômetros, dos 149 milhões, a gente está com a água inteira da terra congelada. Então, você olha para trás e para frente, nós estamos num lugar perfeito. Ou seja, aqui é um lugar bom. Um ambiente muito bom. O problema é que aqui acontece atrocidade todo dia. O ambiente não é determinante. Nem microambiente, nem macroambiente. O que eu quero que você entenda? Para você prosperar em 2026, você vai ter que desocupar sua mente. Você vai anotar assim, quem estiver anotando, ó. Diminuir de 70 mil pensamentos para 5 mil em um ano. É possível? Sim. Essa oferta que você tem de informação de rede social te deixa doente mental. Esse tanto de preocupação com os outros. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não dá valor na sua vida, por isso que você fica ocupado vendo coisa demais. Tem gente que tá doente até hoje com a de eleição. Tem gente que para de prestar por 4 anos porque não é a pessoa favorita dele que está governando. Por que você não governa a sua vida? Por que você não determina que a sua vida vai dar certo logo? Eu lembro até hoje. Investir dinheiro, investir tempo, inteligência, cuidado, tudo pro Bolsonaro ganhar. Aí não ganhou. Alguém estava assistindo a live na hora, no resultado da eleição? Você estava? Tinha 140 mil pessoas assistindo. Aí eu vi o X, o mesmo X, 18h45. Esse horário é magnífico. Mesmo horário que eu estava em segundo para prefeito, passei para terceiro. Aí você olha para aquilo. Eu olhei e falei, ixi, tomou esse X aí, não volta mais não. Já virei a chave para cuidar da sua vida. Aí falei, seja cada um presidente da sua própria vida e vai com Deus. Eu virei a chave ali na hora e acabou. Investi foi muito dinheiro na campanha do Bolsonaro e tempo que vale mais que o dinheiro. Investi tudo. Deu errado? Deu. Não, mas eu bati no peito. Fui tomar café da manhã com minha família e falei, ó, eu dei meu melhor. Se tivesse pelo menos uns 10 mil brasileiros fazendo o que eu fiz, eu resolvia fácil aqui. Mas não teve. Eu dei meu melhor, tô em paz. No outro dia não queria mais nem saber do assunto. Tem gente até hoje que tá na ala psiquiátrica. Surtado. Tem gente que foge de um país porque o cara que ele não gosta ganha. Eu te entendo. Na verdade você não fugiu por isso. Você tinha outros motivos. Esse aí é o que você ficou com menos vergonha de contar pra sua mãe. Era outra coisa que você estava querendo fazer. Então, você vai ter que desocupar sua mente. Esse sistema mental de ter 70 mil pensamentos, 50 mil pensamentos, vai fazer você delirar. Você vai anotar uma informação que vai deixar um pouquinho preocupado. E eu não estou preocupado porque o problema é seu. Mas se você quiser que eu resolva, pode colar na banca que eu te ajudo. Mas, nessa geração, a cada 2 pessoas, uma vai ter problema psiquiátrico. Você entendeu por que eu parei de mexer no Instagram? Não dá. Não dá. Alguém tava me perguntando na entrevista, mas você vai ficar um cara desinformado se você não souber de tudo? Rapaz, eu sou o Pablo. Eu sei 85 mil notícias ano passado. Contabilizado. Cada 10 notícias, 9 era mentira. Vocês estão informando quem? E as que era verdade? As que era verdade eu que pagava. E é do jeito que eu quero. Capa de revista. Ninguém nunca saiu de graça numa capa de revista. Isso nunca aconteceu. Se for boa, foi eu que paguei. Eu já paguei várias. E se for ruim, foi meu inimigo que pagou. Nunca aconteceu isso. Ninguém gasta 20 minutos do Fantástico falando mal dos outros. É 500 mil para falar do outro. Então, quando você começar a perceber a realidade das coisas, você vai ver que você está se informando de coisa que não existe. De coisa que não tem lógica.
O que eu sugiro? Higienização. Qual é a hashtag aí? Higienização almática e cerebral. Você precisa limpar a energia. Você precisa limpar stand de pensamento. Você precisa de cortar stand de autorização que você precisa de gente. Você precisa de ficar desvincular de bloqueio emocional. Anota aí. Uma coisa mais importante. Desbloqueio emocional. Por que tem que desbloquear emocional, Pablo? É muito simples. Se você não desbloquear emocionalmente, você vai ser um doente por 10 anos, 20, 30, 40, 50. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei de uma coisa. Se você continuar daqui pra frente, você é pior do que a pessoa que fez isso com você. Uma coisa é você não ter consciência, a outra é você ter consciência. Que se a pessoa fez isso com você, ela é uma merda, ela acabou fazendo. Só que ela fez um ato, 2 ou 3 ou 10. Você tá repetindo isso todo dia, você é bobo. Desvincula disso. Eu não dou conta de perdoar. Eu perdoo de raiva dos outros. Eu perdoo porque o perdão não é pros outros, é pra mim. Eu perdoo porque eu não sou otário. Gente tola nunca perdoa, porque ela acha vantagem ficar com raiva dos outros. Gente inteligente perdoa, mas demora. Gente sábia nem fica ofendida. Vamos lá, você é um avião, aí você está no chão. Um doido pega um pedaço de meio fio. Facilmente, com um pedaço de meio fio, ele consegue quebrar um avião inteiro. Agora, acontece um negócio. Se o avião estiver voando, ninguém consegue tacar a pedra nele. O que você acabou de aprender? Que se você estiver trafegando numa frequência alta, não tem um doido que te acerta. Se você vive ofendido com gente boba, eu queria te falar uma coisa, tá? Você é bobo. Gente boba fala qualquer coisinha pra você dando tranco. Aí você fala, eu tô com raiva. Eu falo, na moral mesmo, você é bobo. Jogando bola hoje, meu filho fica bravo jogando, porque ele tá numa ilusão com futebol. Aí na hora que acaba o jogo, ele fala, você não é aquele cara ali. Eu falei, mano, dentro do jogo você não fala jogando. Acabou a hora. Já não tem mais possibilidade de fazer o gol, cala a boca. Senta aí. Ele, mas o senhor vai tirar aquele cara. Eu falei, bicho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que o que deveria ter sido feito em relação ao que você tá enchendo o saco, já foi. Foca no agora. Respire e bebe esse Gatorade aí, bebe essa água aí. Aí vai lá, bebe. Eu falo, você entende que é mais simples viver do que ficar fazendo o que você tá fazendo? Para de encher o saco daquilo que não vai dar resultado mais. Eu pouso lá com o helicóptero, aí entra uma pessoa pela primeira vez. Eu tô com medo. Você sabe pilotar? Não. Então cala a boca. Fica de boa aí. E se morrer? Se morrer, você tem plano funerário? Não. Então foda-se. Os que ficaram aí resolve. Mas tem que pagar a conta. Morto não paga a conta. Diz um amigo meu, ia suicidar, me ligou, aí mandou mensagem, eu liguei, orei com ele, ele falou um monte de coisa, aí eu chamei, não, vem, vamos passar um tempo junto. Aí ele, não, eu tô muito ocupado. O morto não tá ocupado, você não ia se matar? Vocês têm que agir com a lógica, velho. Você já não ia fazer merda, então para um pouquinho, vamos curtir a vida junto. O cara, não, agora eu tô ocupado. Não é possível que você ia se matar, não é possível. Resumindo, vocês são doidos, mano. Volta à normalidade, diminui o stand de pensamento, volta pra lógica. Voltando para a lógica, descobre um superpoder que você tem. Fala para a pessoa do lado e fala assim, você tem superpoder. A gente só não sabe qual. Quem é que sabe que tem um superpoder? Levanta a mão. Vocês é brabo, hein? Por que eu não sei desse superpoder até hoje? Você sabe por quê que eu não sei do seu superpoder? Que você não conta? Você não usa ele em público? Não, mas é porque você não me conhece. Pois é, a culpa não é minha. A culpa é sua. Não é eu que deveria te conhecer. É você que deveria ter contado para ninguém olhar e falar, meu Deus, como que a gente não sabe disso? Todo mundo que tem superpoder, a maioria sabe. Tem superpoderes aí que só você sabe, então não são superpoderes. Você está escondendo qualidades, mas só vira superpoder quando tem poder de transformar muita gente, quando tem poderes de muita gente olhar e falar, caramba, você é especial. E na verdade não é especial, você só está cumprindo aquilo que Deus te chamou. Começou a dar resultado extraordinário, todo mundo fica doido. Meu Deus! Vocês querem prosperar em 2026, certo? Vai ser tudo igual a 2025. Perturbação extrema. Já te falei que a cada 2 pessoas, uma vai ter problema psiquiátrico, então talvez você está do lado de quem vai ter problema psiquiátrico. Fala assim, tá amarrado. Tá
repreendido. Oh Deus, aí a pessoa falou mexendo no celular 6 horas por dia. A pessoa falou até a lista de vingança dela. Pra você não ter problema psiquiátrico, você vai ter que voltar a abraçar a árvore, tirar o sapato e pisar na grama, dormir antes das 10, comer bem, não igual um leitão. Vocês estão na terra onde o povo virou processador e triturador de alimento. É verdade ou não? 55% dos americanos estão obesos. Como que aqui é o melhor lugar do mundo se a saúde tá uma merda? Tem alguma coisa errada, não? Se você tiver $10 na carteira, eu adoro esse número. Ele choca todo mundo aqui. Ontem, quando eu falei, ficou todo mundo com o olho arregalado. Se você tiver $10 e não dever nada, você é mais rico que 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Eu não falei 75 mil. $10 na carteira, sem dívida nenhuma, você é mais rico que 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América. Vocês perceberam a loucura que tá rolando aqui ou não? Se for falar de patrimônio é simples. Com $10 você ultrapassa 75 milhões de pessoas. A verdadeira riqueza está no dinheiro? Não, está na capacidade de gerar dívida e continuar dormindo em paz. Porque tem dois tipos de dívida. Vocês querem prosperar mesmo, sim ou não? Aprenda com o país que vocês estão morando. Que país é esse? O país mais endividado do planeta. Trilhões de dólares, o maior déficit do planeta. Não tem como pagar a dívida americana. Se não tem como pagar a dívida americana, vai fazer que jeito? Vamos arrolar na dívida. Vamos criar mais problema, vamos criar mais consumo, vamos produzir mais energia. É assim que funciona. Se você for pegar toda a dívida do planeta, a gente pegar o real estate mundial, não dá conta de cobrir a dívida do planeta. É uma loucura o que esses caras criaram. Nós temos 300 trilhões de dólares de mercado imobiliário mundial, 300 trilhões. E nós temos de dívida mais de 300 trilhões. Aí você fica falando, quem é dono desse negócio? 2% da terra é dono, é credora de toda a terra. 2%. 2% do planeta. Enquanto você está sonhando em comprar uma casa financiada, tem um cara que faz um condomínio inteiro com 2.000 casas, com o próprio recurso. Ou pega OPM, recurso de terceiro, vai lá, compra o negócio na tonelada e vende em grama. Anota aí para você prosperar em 2026, comprar na tonelada e vender na grama. O que, Marçal? Se você mexe com remédio, você compra na tonelada o princípio ativo, coloca na cápsulazinha, vende em grama. Isso significa tonelada em grama. Se eu comprar um loteamento, eu compro uma fazenda, pago R$10, R$50 no metro quadrado e vendo por R$1.000 o metro quadrado. E você comprar na tonelada, em terra em tonelada e vender em grama. Tá, mas fala coisa que qualquer pessoa pode fazer. Anota aí. Comprar história e experiência em tonelada e vender em grama. Aprenda. Eu não te contei que o segredo do mundo é convencer a pessoa de uma nova história? Aí tem algumas etapas da história. A história que você assiste, a história que você compra, a história que você vive, a história que você edita e a história que você vende. O que nós todos somos? Somos pessoas que acompanham história, compram história, vivem história, edita história e vende. Qual que é o problema de todo mundo que quer ficar rico? Ele já quer sair vendendo a história. Mas que história? Quem falou que alguém quer comprar isso? Aqui, ó, não quebra essa sequência. Primeiro eu acompanho, depois eu compro, depois eu vivo, depois eu edito, depois eu vendo, transborda a história. Histórias que valem a pena. Você vai pegar uma pessoa que a vida dela vale a pena. Acompanhe, não compra ainda não, acompanha. Acompanhou, acompanhei. Agora vai lá e compra. Tem gente que fala, comprar com dinheiro. Eu acho que o dinheiro vale menos que o tempo. Comprar é falar, eu decido viver essa história. É isso que eu quero. E dedica. Se comprar, chega mais perto com dinheiro. Se comprar, por exemplo, acesso. Tem gente que não entende. Mas se você chegar perto, fisicamente, da situação que você quer, seu cérebro adapta mais rápido. Se você olhar e perceber que é simples o que a pessoa está fazendo, vai acontecer um milagre, vai acontecer algo que você vai olhar e falar, isso aqui é muito simples, eu vou fazer isso aqui. Seu próprio cérebro vai reagir diferente. Então às vezes você fala, não, eu também dou conta de fazer, mas se ficar perto é diferente. Por exemplo, tem gente que eu lembro como se fosse hoje, em 2020, a gente esquiando pela primeira vez, lá no Tennessee. A pessoa falou, eu não vou pagar $100 para fazer aula.
A pessoa ficou 5 anos sem esquiar. Por causa de escassez, ignorância. Ela exaltou a ignorância dela e ficou por isso mesmo. E teve um outro que ficou travado, deitado no chão. E tem gente que vai lá e paga. Se você ficar ali num ambiente onde tem um monte de gente aprendendo, o seu cérebro fala, cara, isso aqui é simples. O que me fez esquiar não foi a aula. Foi sentar na montanha, quase desisti de esquiar. Eu virei e vi uma criança, uma idosa e uma menina mais fortinha. Quando elas desceram, falei, se essas pessoas desceram, eu também vou descer. Falei, é só ficar em pé. E fui. E não era só ficar em pé, é só frear. Esquiar não é ficar em pé. Esquiar é frear. Frenou, tá esquiando. Pode ir embora. E aí, o que é o nosso problema? A gente não quer prosperar porque o que a gente quer é dinheiro guardado. Eu quero que você fale com a sua boca assim, ó, dinheiro guardado. Não conta história. Fico pensando, muitos caras que eu conheço são muito mais ricos que eu, eles não querem ter mais nada. Eles querem só ter um dinheiro na Suíça. Eu falo, mano, mas esse dinheiro é pra quê? Um dia eu tava confrontando um bilionário lá no Brasil. E cara, o que adianta você ter muito mais dinheiro que eu e não ter um avião, não ter um helicóptero, não ter nada? Aí o cara fala, não, mas você não vai contar história nem pra você, nem pros seus filhos, nem pra ninguém. Um dia vai ficar só guardado, uma promessa de ter centenas de milhões de dólares guardada aonde? E se o banco quebrar? Porque se alguém contar uma história errada lá no banco, ele quebra. O Lehman Brothers aqui nos Estados Unidos não quebrou? Um banco de financiamento num Palo Alto, na Califórnia, que financiou a maioria das startups americanas, quebrou. Tudo quebra. A maior companhia do mundo, a mais antiga do mundo, a Companhia das Índias Marítimas, também quebrou. Acabou de quebrar um banco no Brasil. Quebra. Você sabe o que quebra uma empresa? A história. A história que o dono está contando. Se o dono contar uma história errada, quebrou. Se um presidente de um país contar uma história errada, quebra. Quebra. Se um pai de família contar a história errada em casa, quebra também. Aí vai quebrando, tudo por causa da história. Vocês querem ter uma história nova, sim ou não? Para ter uma nova, tem que abrir mão da antiga. Não dá para ter duas histórias da mesma vida. Então você fala, eu quero virar uma máquina física, então vai lá e vira uma máquina fisicamente. Não, eu quero virar uma máquina automática, então vai lá e põe para derreter automaticamente. Vou dar um exemplo. Para você prosperar muito rápido, eu seria muito econômico com energia. Eu falei para você ser econômico com pensamento. Então, às vezes uma pessoa me para e fala assim, deixa eu te contar uma história. Vocês já perceberam que não é falta de paciência, é amor próprio. A pessoa quer contar uma história de 4 minutos, mas era só falar como tarará, tarará, tarará. Tchau. Ela fala, eu respondo e acabou. Só que a pessoa fala, mas eu tenho que falar. Não, se você tiver que falar, você retira, escreva um livro e volte com ele autografado. É você que tem que falar? Então eu quero o livro, eu não quero ouvir sua fala. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que falar a história. Então tem um negócio lá no Instagram que chama Story. Lá é o lugar das histórias. Tantas vezes que muitas pessoas me perguntam em plateia, eu falo, dá seu Instagram e daqui pra frente continua a história lá pra todo mundo. Eu nunca esqueço, tem 100 telas de stories no Instagram por dia, usa elas. Fica lá falando 100. Não, mas eu não quero falar lá, eu quero bilhetar a alma de alguém. Às vezes a pessoa chega e fala, não, deixa eu fofocar aqui o negócio. Eu falo, eu posso ajudar se eu ouvir a história? Não, então não me conta. Mas sabe como que você resiste? Eu morro, eu até mato para ouvir uma fofoca. É muita falta de amor próprio, falta de prosperidade, falta de sabedoria, falta de riqueza para você, e falta de desfrute, falta de transbordo, para você querer ficar sabendo. Ah, mas saber como é que a vida da pessoa tá dando errado é bom demais. Eu já fui fofoqueiro, realmente é bom. Mas quando sua frequência é baixa, mas quando você começa a ficar com ela alta, qualquer ladainha não te atende mais. Não tem absolutamente nada que te comove mais. Então, para prosperar mais rápido, seja higiênico. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas dá uma higienizada nas companhias. Diminui. Um ano que eu estourei pela primeira vez na minha vida, 2008. Depois desse ano, eu acelerei meu cérebro tanto. Eu aprendi tanto sobre liderança, sobre gestão, sobre dinheiro, sobre tanto de coisa, assim, que eu virei o executivo mais novo da companhia na época. A companhia não tinha 1000 funcionários, nem 20 mil, tinha 200 mil. Eu era o top 1 dos mais novos do país. Como você conseguiu? Eu amadureci. Eu desocupei minha mente. Eu tive que sair desbloqueando um monte de coisa.
Eu li muito livro. Eu mergulhei numa atmosfera que eu não tinha outra pessoa em volta fazendo a mesma coisa. Não tinha uma referência para isso. Eu acreditei de todo o meu coração. Sumir por um ano. Sumir por um ano pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu sei que agora fica romântico depois que deu certo, mas no dia eu queria desistir quase toda semana. Eu não fui numa festa, não fiz nada. Nada. Eu só mergulhei. Devo ter lido mais de 80 livros. Em 2006, 2 anos antes, foi o meu recorde de 86 livros. Já li um pouco mais de 1000. E já publiquei mais de 87, eu acho. Marcelo, você não escreve os livros? Claro que não. Um dia o cara vem me cobrar. Você lê pelo menos os livros que você escreve? Também não. Ah, não, mas aí se fosse um também não. Então o problema é seu. Eu falo, alguém transcreve, alguém vai lá e corrige. Eu vou lá, eu mesmo faço as tarefas que coloca no livro e tchau. Só isso, tchau. Então você não é escritor? Não sou. Eu publico o que eu falo. Tem uma pessoa que diagrama, tem um que faz a capa, tem um que faz tudo. E o que eu tenho com isso? Me acusa daquilo ali no seu original. São as minhas histórias. Eu viro piloto de corrida, viro um livro. Viro piloto de helicóptero, viro outro livro. Que eu vou ensinar tudo que eu peguei da aviação pra você levar pra sua vida. Aí a pessoa fala, eu lá preciso parar pra escrever. Eu tô desfrutando na vida. Eu pago 10 mil, 15 mil pra pessoa fazer isso pra mim. Por quê? Porque tem gente que leva 1 ano para escrever um livro. Eu não levo nem 1 minuto. Eu só vivo. Conta a história, alguém transcreve e tá tudo certo. Tá, é justo ou não? E o tanto de gente que tem esse serviço? Por quê? Cada um vive numa ponta da história. A história aqui na Terra ela é única. Cada um vive num pedaço. Quem aqui não trabalha com vendas? Levanta a mão. Todo mundo que levantou a mão trabalha. Só que depende da distância que você tá das vendas. No trabalho, pode falar o que você quiser, você trabalha com venda. Não, mas eu trabalho no back-office. Você só está distante da ponta que ganha comissão. Só isso. É a única coisa que eu sei é essa. Você está distante da ponta aonde ganha comissão. A venda do combate você não faz parte. Mas a venda aqui atrás você faz. Ninguém está trabalhando se não for com vendas. Precisa de vender. Quer prosperar em 2026? Venda alguma coisa. Não, meu negócio é serviço. Tá vendendo serviço. Qual que é mais inteligente para 2026? Por causa da tecnologia. Não é vender produto, não é vender serviço. É vender acesso. Desenvolver algum tipo de acesso. O que é acesso? Acesso gera experiência. O Airbnb é a maior empresa de hotel do mundo, não tem um quarto. O Uber é a maior empresa de carro do mundo, a maior empresa de transporte do mundo, não tem nenhum carro. Eles vendem acesso. A gente não ia para locadora para pegar a fita VHS. Quem vendeu o acesso para você agora chama Netflix, Disney, não sei o que, e por aí vai os streams. Ou seja, vendeu acesso. Essa é a coisa mais inteligente. Mas eu não vou ser grande. Não precisa ser grande, você pode ser pequeno, que é mais vantajoso do que ter uma economia de escalonamento. É melhor ter uma de escala. Escreve aí assim para prosperar em 2026. Evitar escalonamento e optar por escala. Escalonamento, eu aumento a infraestrutura. Toda hora chega alguém doido e falando para mim, vamos aumentar a infraestrutura. Não, me chama para comprar algoritmo, linha de comando, programação, eu compro. Agora, negócio de escalonamento é zero, não quero. Não quero entrar por esse caminho. Por quê? Porque o lucro é baixo demais e a energia que gasta é muito. Tem que morrer por essas coisas. E no futuro bem próximo não vai existir mais. Love's a crazy ride.